Vocês não vão acreditar no que aconteceu. O Bolsonaro, ele chorou de novo. Sim, ele chora toda hora, ele tá com incontinência lacrimal. Só que dessa vez ele chorou na frente de outras pessoas implorando para não ser preso. Mas a notícia não é essa. A notícia é que uma dessas pessoas que presenciou o choro do Bolsonaro foi o ministro do STF, Dias Toffoli, e ele pode ter aconselhado o Bolsonaro a fugir. Essa é uma informação do site Metrópolis, o que é muito sério. Na sua opinião, o ministro Dias Toffoli aconselhou mesmo o Bolsonaro a fugir? Você acha que ele é um covardão depois de ter chorado em público? Coloque aqui o melhor adjetivo para definir a covardia do Bolsonaro, deixe o seu like se você quer vê-lo preso e, claro, se inscreva no canal. Esse choro ocorreu, pessoal, lá naquele último jantar do Bolsonaro, que foi na casa do Fábio Faria. Nós não sabíamos quais eram as pessoas que estavam presentes nesse jantar. Sabíamos que tinha algumas pessoas próximas, ministros do governo Bolsonaro, mas nós não sabíamos da presença do ministro Dias Toffoli. E isso muda tudo, porque coloca esse jantar num grau de seriedade muito grande e a atuação do ministro também com uma atuação suspeita. Mas nesse jantar, lá pelas tantas, o Bolsonaro ele mais ouviu do que falou, segundo as informações do Guilherme Amado, do Metrópolis, e ele teve uma crise de choro em dois momentos. Primeiro ele falou que ele estava com medo de ser preso e não queria ser preso, e externalizou também o seu medo com relação aos filhos dele, muito possivelmente com relação ao Carlos, porque você sabe que a Polícia Federal tá na cola do Carluxo, o Ministério Público também, link aqui no card. E aí ele começou a chorar, a falar e recebeu alguns conselhos. Só que esse não é o fato, porque Bolsonaro chora direto, a gente sabe disso. O fato foi a presença do Dias Toffoli. O que ele estava fazendo ali? Pergunta número 1. Por que, pessoal? O Guilherme Amado, ele falou que o Fábio Faria e o Dias Toffoli é o ministro do STF. Eles aconselharam, então quando ele coloca eles, ele fala que é o Dias Toffoli e também o Fábio Faria, ao Bolsonaro ficar em silêncio e a ir para os Estados Unidos e a viajar para o exterior. Se de fato a informação do Guilherme Amado for uma informação verídica, corresponder com a realidade e que o ministro do STF aconselhou o Bolsonaro ir para os Estados Unidos e o Bolsonaro de fato foi, e ele foi só com passagem de ida, a gente não sabe se ele vai voltar, ele pode ficar lá nos Estados Unidos. O ministro do STF pode ter aconselhado o Bolsonaro a cometer um ato que obstrui a justiça. É um escárnio isso, é um absurdo essa situação envolvendo o ministro do STF e um ex-presidente que está sendo investigado também pelo STF. Isso não poderia ter acontecido, isso é suspeito. E mais ainda, pessoal, as datas elas acabam casando de uma forma que complica a situação do Dias Toffoli. É muito constrangedor. Porque você sabe que o Bolsonaro nos Estados Unidos, ele tá geograficamente fora do país, o que dificulta qualquer oficial de justiça ir lá. Tanto para processos internacionais, como o processo do Tribunal Penal Internacional em Haia, como os processos aqui. Como que o Bolsonaro vai ser intimado? O Alan dos Santos, que é um pé de chinelo, que é paparicado pelo Zezé de Camargo, ele tá lá nos Estados Unidos e ele não consegue ser preso, ele já teve a prisão decretada aqui. E o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, a justiça não pega. Fora que, aí tem uma coisa interessante. As informações estão dizendo que o Bolsonaro ele deve ficar durante 3 meses nos Estados Unidos. E por que 3 meses? Porque o STF está em recesso e só vai voltar agora em fevereiro, no início de fevereiro. Então nós temos janeiro, nós temos fevereiro. E logo no início da volta das atividades do STF, vai ser decidido se os processos do Bolsonaro vão permanecer no STF ou vão para a primeira instância na Justiça Comum. Porque agora o Bolsonaro perdeu as prerrogativas do foro privilegiado. Mas como ele está em processo, em inquéritos, junto com pessoas que possuem foro privilegiado, ele pode ficar no STF. Para ele seria até melhor. Então eu abro a possibilidade que o Dias Toffoli pode ter aconselhado o Bolsonaro justamente nessa composição de datas para que ele fique fora do país, no exterior, evitando assim problemas com o STF e questões na justiça. E essa situação envolvendo o Dias Toffoli, o Bolsonaro, esse conselho, reforça ainda mais a possibilidade que de fato há um acordo entre o STF e o Bolsonaro. Essa história do acordo ela ocorreu em meados da campanha no ano passado. E o acordo seria basicamente o seguinte: o Bolsonaro fica em silêncio, depois de perder ele não vai questionar absolutamente nada, ele não vai motivar nenhum tipo de levante popular e assim o STF seria um pouco mais brando com ele. Esse é o acordo, que nunca foi confirmado, mas a situação
a ação do Dias Toffoli, o aconselhamento do Dias Toffoli, nos faz acreditar que sim, havia um acordo firmado, ou há um acordo firmado do STF com o Bolsonaro. Na sua opinião, há esse acordo? O que você acha da atuação do Dias Toffoli? Suspeita? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E agora, todas as ações do Dias Toffoli com relação ao Bolsonaro, a gente começa a suspeitar. Pelo seguinte, no mesmo momento que rolou o jantar na casa do Fábio Faria, o próprio Dias Toffoli acatou um pedido da PGR para arquivar o inquérito contra o Bolsonaro, um processo movido por alguns parlamentares contra o Bolsonaro. O assunto não importa. E também não importa se o Dias Toffoli ele tinha todos os argumentos do mundo para arquivar. Ele podia ter os argumentos mais plausíveis, mais concretos, embasados numa ampla jurisprudência do direito. Isso não interessa mais. Porque ao dar o conselho para o Bolsonaro, as ações do Dias Toffoli ficam suspeitas. Causam constrangimento. Ele fez essa ação, ele arquivou, ele acatou o pedido da PGR. Por quê? Tinha que ser acatado, tinha que ser arquivado ou havia um acordo entre os dois. Fora que o Dias Toffoli, ele também votou a favor do orçamento secreto. Fazia parte do processo, fazia parte do acordo. As ações começam a ficar muito esquisitas. E a relação do Dias Toffoli com o Bolsonaro era uma relação já antiga. Porque em outubro de 2020, no longínquo 2020, nós temos que lembrar que o Bolsonaro foi até um jantar na casa do Dias Toffoli, junto com o Nunes Marques, que na época era indicado do Bolsonaro para ser ministro do STF para assistir um jogo do Palmeiras. Na hora que o Bolsonaro chegou à casa do Dias Toffoli, ele foi recebido com efusividade, rolou um abraço carinhoso entre os dois. Aquilo pegou mal para o Bolsonaro com o gado bolsonarista, mas também pegou mal para o Dias Toffoli na opinião pública. Eu acho que vocês lembram dessa foto. Eles ficaram se esfregando assim, arroçando a barba um no outro, um negócio esquisitíssimo. E fica mais esquisito agora. Então, essa situação escalou para um lado que não é somente a picardia com relação ao choro do Bolsonaro. Muito pelo contrário. Porque a gente sabe também, e o próprio Metrópolis trouxe a informação sobre uma investigação pesada do Alexandre de Moraes, com quebra de sigilos telefônicos e telemáticos de 8 pessoas, dentre elas políticos bolsonaristas, só que há a extensão de que qualquer contato que esses 8 bolsonaristas investigados tiveram de 2017 até agora, há uma investigação automática aberta. Então, se o STF pega lá, fala, não, e quem que é esse contato aqui? Que o fulano de tal teve um contato e mandou uma mensagem. Não sabemos, podemos investigar. Tem uma possibilidade automática disso. E como envolve deputados, nós sabemos que o Bolsonaro também pode ser investigado. É a maior investigação, maior ação do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Link aqui contra o bolsonarismo, link aqui no card para que você entenda tudo isso. E como você pode observar, todos os dias nós temos uma notícia referente à prisão do Bolsonaro. Esse assunto tá pegando uma atração na sociedade, tá ganhando uma inércia que vai ser muito difícil separada. A sociedade começa a criar uma expectativa em torno da prisão do Bolsonaro, que o único caminho é mesmo prender o Bolsonaro. Ele não vai conseguir quebrar esse movimento rumo à prisão, porque todo dia tem uma notícia. É medo dele ser preso, é uma investigação. Então, se o Bolsonaro ele quer escapar da prisão, é melhor ele fazer igual o Dias Toffoli está falando, tá aconselhando, aparentemente aconselhando, ficar nos Estados Unidos. Só que isso também mostra toda a covardia do Bolsonaro. Porque se ele tá com tanto medo, encara o medo de peito aberto. Ele não é um mito, ele não era o cavalão, então mostra que ele é o cavalão. Mas na verdade o Bolsonaro ele é um potrinho, um potro manco e broxa, né?